Olá pessoal, Robson Aguiar do canal Multi Podcast e hoje nós vamos abordar um tema relevante da psicologia que é sobre depressão e ansiedade. E para isso convidamos uma especialista no assunto, a psicóloga clínica doutora Cássia Campos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Robson. Para mim é uma honra estar aqui por esse convite, que para mim é muito prazeroso, enriquecedor estar aqui participando desse podcast. Qual a diferença entre depressão e ansiedade? A depressão é um transtorno de humor, caracterizado pelos sintomas de tristeza profunda, falta de desinteresse, insônia, alteração do apetite, diminuição também, tem sentimento de culpa, sentimento de desesperança. São vários sintomas para caracterizar a depressão. É preciso 2 desses sintomas, que é a tristeza profunda e a falta de desinteresse de realizar as atividades, para ser caracterizado principalmente a depressão, mas existe outro. Para ser diagnosticado com a depressão, é preciso ter de 5 ou mais desses sintomas, com um prazo consecutivo mínimo de 2 semanas. Mas a falta de desinteresse nas atividades e a tristeza, ela tem que estar presente. Já a ansiedade, ela vem de fatores ambientais. Pode ser também identificado como um sintoma natural no nosso organismo. É normal que a gente vai fazer uma prova, vai participar de um concurso, se sinta ansioso antes de estar ali. É comum. Porém, quando essa ansiedade fica de forma intensa, já interferindo nas atividades diárias, a gente pode aí já ser caracterizado um transtorno de ansiedade. Mas ela vem permeada mesmo de ambiente. Eu sempre costumo dizer que não fomos acostumados a escutar o nosso próprio sentir. E o que acontece? A gente vai engolindo sapos, deixando para depois, colocando para debaixo do tapete, suportando os acúmulos. E chega uma hora que isso vem à tona de maior intensidade. E muitas vezes vem à tona através da depressão e o transtorno de ansiedade. A gente viu muito aí na pandemia. A pandemia, ela veio no sentido de verberar, de vir à tona os sentimentos. Porque as pessoas que eram acostumadas a suportar os acúmulos, deixar para depois, sempre ia varrendo para debaixo do tapete, buscando fugas para aliviar esse sentimento. E quais são as fugas? Vou trazer aqui alguns exemplos. A gente briga com o marido, vai para um barzinho beber. Eu estou angustiada, ansiosa, vou para um shopping fazer compra. Eu não estou me sentindo bem, estou agoniada, eu vou comer até não aguentar mais. Isso são fugas que são utilizadas para colocar os sentimentos, para fugir dessa realidade que provoca dor. E quando veio a pandemia, ela veio para reverberar esse sentimento. As pessoas que eram acostumadas a jogar para debaixo do tapete estavam ali em confinamento. Então a pandemia, ela veio para puxar esse tapete, para vir à tona o que já estava ali, mas porém enterrado, e também veio para desencadear. Pessoas que tinham predisposição à depressão veio para surgir, junto também com a ansiedade, porque teve todo aquele movimento e as pessoas se sentiram ansiosas. E eu costumo dizer, a ansiedade, a gente precisa escutar o nosso próprio sentir, porque os sintomas, eles são como um fio condutor, que ele vem para avisar que tem algo ali, uma bagunça interna que precisa ser olhada com bastante atenção. E as pessoas não gostam de olhar para aquele sentimento que provoca dor. E a ansiedade, ela precisa ser escutada com bastante atenção. E os sintomas, ele vem com esse fio condutor reverberando no corpo, é como uma válvula de escape que vem para dizer, olha, existe coisa aí mais profunda que você não está conseguindo olhar com atenção. E a gente precisa escutar esse sentir. A depressão, ela é muito fatorial. Ela é fatores genéticos, psicológicos e também ambientais.
ela é multifatorial. Está muito ligado à casa da pessoa, que a convivência com exatamente. ela, familiares e tudo. Sim. Pessoas que sofreram traumas, que vêm de ambiente hostil, ausente de cuidado, permeado por abandono, desamparo, desde lá da infância, ele tem mais predisposição a desencadear uma depressão. Existem 3 filhos. O mais novo é o xodó da mãe. O mais velho é xodó do pai, é o orgulho do pai. O do meio, ele não é xodó de ninguém. A condição dessa pessoa ter uma predisposição de uma depressão é de quantos %, mais ou menos? Vai depender do que essa pessoa vai sentir, porque somos seres únicos e singulares. Uma dor que pode ser minha, que eu posso sentir de uma forma, o outro pode sentir com maior intensidade. Vai depender de como ele se sente, sendo essa pessoa no meio, ausente desse carinho, desse desamparo. Aí precisaria uma análise mais profunda para a gente estudar e verificar o que essa pessoa está sentindo. E quando não se tem apoio da família, quem tem esse problema de depressão, vamos dizer que é identificado através de um profissional e essa pessoa não tem o apoio da família, como fazer ou o que proceder? O ausente desse amparo, desse cuidado da família pode impactar muito no desenvolvimento e do tratamento desse paciente que está ali enfrentando um quadro depressivo. Ele precisa de também uma rede de apoio, de alguém que possa acolher essa pessoa nesse estado mais sensível que ele está enfrentando. A ausência de cuidados, não só da parte da família, mas como entorno no modo geral, pode impactar muito. Isso também pode agravar os sintomas de culpa, de desamparo, de inutilidade, de desesperança. A falta desse cuidado, desse olhar, dessa atenção, pode fazer que a pessoa cada vez mais se sinta inútil naquele ambiente que está vivendo. Então, o amparo familiar é de grande relevância para que o tratamento também possa dar continuidade de uma forma mais acolhedora. Precisa não só uma equipe multidisciplinar para o tratamento da depressão, mas também precisa desse apoio, que a pessoa não se sinta sozinha nesse quadro depressivo ao qual ela está enfrentando ali. Uma pessoa com depressão, ela pode desenvolver outras doenças ou outras patologias relacionadas à questão da saúde, não só mental, mas física também, tipo uma gastrite, um problema de dermatite seborreica, coisa desse tipo? Sim, porque a depressão, ela mexe com a vida e tudo que faz parte dela. Então, ela também mexe com o metabolismo, baixando, se sentindo mais vulnerável aos demais adoecimentos. Quando um paciente chega no seu consultório, como é que dá para identificar um depressivo? Existe um tipo de grau para identificar grau 1, grau 2, grau 3, por aí? A depressão, ela varia de médio, a depressão leve, moderado a grave, moderado. Ela tem níveis de gravidade. O leve, a gente ainda precisa ser tratada no acompanhamento psicológico, ele praticando alguns exercícios físicos, mas quando passa de moderado a grave, aí já precisa também do auxílio de uma medicação para que possa também ajudar no decorrer do tratamento. E como a depressão ela passa de moderado a grave, é preciso ter uma atenção mais aprofundada. Porque o que acontece? Muitas pessoas que estão enfrentando um quadro depressivo têm uma certa cobrança dos familiares. Vai fazer o exercício físico, vai varrer a casa, vai fazer isso, e isso acaba trazendo outros sintomas como a irritabilidade. A gente pensa que é porque a depressão tem uma baixa do humor, que ele está triste, mas a irritabilidade também está presente nesse quadro depressivo. E principalmente quando ele recebe essa exigência dos familiares, vai fazer exercício, só que ele ali não está se sentindo com força para buscar aquelas atividades. Não é porque ele não quer em si, mas porque a depressão mexe com o corpo, causa dor, também cansaço. Um aliado forte, a religião ou a fé? A fé é muito importante, porque junto com a fé vem a esperança. E essas pessoas que estão enfrentando um quadro depressivo ficam desesperançosos. E a fé ajuda muito. E eu acho muito importante também destacar que não é falta de Deus.
né? Que as Entendi. pessoas, quando traz essa questão de fé, leva para o lado pejorativo, que é falta de Deus, que Deus não está ali castigando, que é do diabo. Não tem nada a ver com isso. A fé agrega no sentido de trazer junto a esperança, onde o paciente que está ali passando, enfrentando esse quadro depressivo, há uma recaída. Porque quando eu já falei no começo, a depressão ela afeta a vida, você e tudo que faz parte dela. O corpo, a mente e a alma também são afetados. Então, tudo fica desmotivado, fica ali sem força, não tem vontade nem de ir para a igreja. E a fé nesse contexto, de buscar o contexto da fé, é muito importante, ajuda muito. Mas é importante destacar que a fé não tem nada a ver com religião. Né? Porque aí tem vários tipos de religiões e a gente tira esse contexto das religiões. Mas é questão da fé, independente ali do Deus que é adorado. Esse é o último estágio da depressão? Quando a pessoa chega a ter essa coragem de dar ponto final na sua vida? O suicídio ele é multifatorial também. Ele tem várias causas para que chegue ali o suicídio. Mas a grande maioria são decorrentes de transtornos mentais que, por vezes, não são diagnosticados a tempo. Quando a pessoa chega ao ponto de querer tirar a própria vida, ele já vem com histórico de adoecimento de longas datas e muitas vezes silenciado. A depressão é uma pandemia silenciosa. Muitas vezes a gente está perto de um amigo, mas esse amigo ali está com estado depressivo, mas está sorrindo. Ah, porque você não está sorrindo, não está sentindo dor. Não. A dor faz parte de cada um de nós, cada um sente sua intensidade e a profundidade dessa dor. Então, muitas vezes, as pessoas, por falta de informação mesmo, saem dizendo, mas fulano não estava rindo e praticou o suicídio, cometeu o suicídio. Não, ali, provavelmente, ele já vem com certo adoecimento, que muitas vezes por causa do tabu e a banalização do sofrimento psíquico, ele talvez não buscou ajuda. Por isso que é importante a gente ressaltar que a informação ainda é dos maiores meios para que possa evitar chegar a esse suicídio. Eu vou contar uma historinha bem legal aqui, que fala o seguinte: um homem veio ao médico e diz que está deprimido, que a vida parece dura e cruel, e que se sente só no mundo ameaçador, vago e incerto. O médico diz: o tratamento é simples. O grande palhaço Paglatti está na cidade. Assista a um espetáculo e isso vai te animar. O homem se desfez em lágrimas e disse: mas doutor, eu sou o palhaço. Aqui a gente tem uma história que muitas pessoas, como a senhora acabou de falar, não entendem que quando a pessoa tem um fator de depressão, nem sempre ela está chorando ou triste. E é que entra essa questão da depressão sorridente. Muitas pessoas elas sorriem para ocultar aquele sofrimento. E eu conheço pessoas que dizem que o dia todo sorrindo, o dia todo feliz, mostrando uma coisa que não está sentindo, e quando vai dormir é outra pessoa. Eu sempre costumo dizer que os sintomas não surgem do nada. Para a depressão vir, existe aí uma história por trás de cada sintoma. Uma pessoa que desde lá da infância veio de um histórico familiar, ausente de cuidados, permeado por abandono, que ele vem passando toda essa trajetória, muitas vezes ele teve que lidar com situações que precisava colocar a capa de ser forte, daquele que dá conta de tudo, daquele que não precisa de ajuda, e isso vai agregando cada vez mais dores. Ele precisou usar desse sorriso, mas por trás desse sorriso existem dores. Armaduras fortes escondem corações frágeis. Por trás dessas armaduras existem cascas, existe uma pessoa que dói. Aí vem como você trouxe. Na noite, no silêncio, porque durante o dia do movimento, fala, ele ri, mas à noite, onde silencia, onde fica ele com ele mesmo, tudo aquilo sobrecai. E ele fica ali com as suas dores, com as suas aflições. Então a depressão leva para um caminho que faz você pensar que não tem mais saída. É como se a depressão tivesse lhe dado uma lente
e que aquela lente não existisse mais nada, vivesse tudo sem cor e sem brilho, sem desesperança. E isso cada vez mais vai acumulando esse sofrimento ao ponto de chegar ao suicídio. Mas claro que depressão, ela tem tratamento, você não precisa passar por tudo isso sozinho, existe acompanhamento, existe tratamento e esse é um caminho que se deve buscar. Mas assim, qual é o máximo ou o mínimo? Ou não existe essa quantidade de sessões que você tem que usar com aquele paciente? Existe uma quantidade X que a psicologia limita? Não. Não existe. Não, porque aí varia de pessoa para pessoa, vai depender da demanda e da profundidade de cada paciente. Então, a terapia não tem um tempo fixo, mas ela varia de médio a longo prazo, porque no primeiro momento vai precisar de um tempo para estabelecer um vínculo com esse paciente. Eu costumo dizer que quando o paciente chega ao consultório, é como se ele fosse me apresentar uma casa, e aquela casa tem cômodos. Então, ele vai me apresentando primeiro as partes que são mais confortáveis, mas tem aquele porão que carrega os monstros, as sombras, e para chegar até ali, o paciente vai precisar desse vínculo de confiança para que ele possa me apresentar esses cômodos, esse porão, para que aí a gente possa trabalhar questões na terapia. Entendi, realmente faz sentido, né? A gente deixa o pior para o último. É isso. Existem duas perguntas aqui dos internautas. A primeira pergunta é se a depressão tem cura. Tem? A depressão tem cura, mas não para todo mundo. Como eu falei no início, a depressão ela é multifatorial. Então, por esse ser multifatorial, tem aquelas depressão que a gente consegue, junto com o paciente, fazendo junto com a equipe multidisciplinar, amenizar esses sintomas, que a gente nomeia como remissão desses sintomas. Mas isso não significa que eles, com essa remissão desses sintomas, nunca mais vai ter depressão. Porque a depressão ela é multifatorial. Entendi. Então, existe cura, mas não para todo mundo. Por que eu falo isso? Porque tem aquelas depressão que vem junto com os transtornos. O transtorno bipolar tem aquele momento de euforia, mas também tem aquele momento depressivo. Tem pessoas que vão se curar, que vão ter a remissão completa desse sintoma, mas tem pessoas que vão tomar medicamento para o resto da vida. Então, ela tem cura, mas não para todo mundo. Quando a depressão ela já vem de moderada a grave, vai precisar do psiquiatra para a questão medicamentosa. Ele vai precisar desse medicamento. E o que o medicamento faz? Ele vai amenizar, amortecer esses sintomas para que a gente possa, na terapia, escavar. O processo de terapia é um processo de escavação. A gente precisa ir escavando até chegar à causalidade daquele sintoma, para que aí o paciente ele possa construir novos caminhos, trilhar novas rotas e construir novas histórias a partir da própria história. Mas é um processo de escavação e o psiquiatra ele vem nesse sentido da medicação. Ele precisa dessa medicação porque os sintomas da depressão são sintomas muito intensos que vai precisar que ele tenha essa baixa nesses sintomas para que a terapia possa ir fazendo seus efeitos, escavando até chegar à causalidade daquilo que está desencadeando a depressão. Então, eu acho que isso já responde a segunda pergunta, que era qual a principal causa da depressão. São vários, né? Sim. São vários fatores. Eu vou perguntar, essa pergunta é minha. Vamos supor que no próprio ventre de uma mãe, a mãe já o rejeita. Quando essa criança nasce, cresce, ela pode desenvolver esse sentimento mesmo sendo um feto? Sim, porque ela é multifatorial, a depressão, e também tem fatores genéticos. Uma mãe ansiosa e também depressiva, o filho também pode nascer depressivo. Claro que não de imediato, tem aí um período mas ele fica mais vulnerável, propenso ao adoecimento. Antes disso, também é importante dizer que a gente está se aproximando no final do ano e a depressão natalina também vem aí. Existem vários tipos de depressão, mas a depressão natalina, quando se aproxima a chegada do fim do ano,
ela vem com esse sentimento já desgostoso de estar ali perto de pessoas que não fazem bem e começa já a se entristecer. E de pessoas que se foram também, né? Isso, fica com aquela lembrança. Então, Não sabia. Tem isso também. Sim, tem vários tipos de depressão. Tanto a depressão pode ter como sintoma a ansiedade, quanto a ansiedade não tratada como deve, de uma forma que possa olhar de uma forma mais aprofundada, ela também pode desencadear a depressão. Principalmente no ambiente de trabalho, é impossível dar conta de tudo. E a gente precisa de pausas também, porque se a gente não pausar, a doença pausa. Entendi. Então, vem primeiramente também o burnout. Quando o burnout não é cuidado, também pode desencadear aí a depressão. E o que é isso? Explica pra gente. Muita gente não sabe o que é. O burnout é uma exaustão. Exaustão mediante o trabalho mesmo, a sobrecarga de trabalho. É como se fosse um estresse. Isso. É um estresse agudo, intenso. Pessoas que trabalham em ambiente super estressante podem desencadear o burnout. Onde fica e como é o processo, caso as pessoas queiram fazer alguma consulta, entrar em contato contigo? O meu consultório fica localizado na Avenida Cleto Campelo, na Galeria Center, sala 2. Certo. Eu abordo temas relacionados à ansiedade e depressão no Instagram, mas desde 2018 eu escuto, acolho e acompanho mulheres que estão enfrentando um quadro depressivo. Isso me motiva cada vez mais a me aprofundar ainda mais nos estudos. Aprendo a cada paciente que chega ao meu consultório também é um motivo de aprendizado e também um motivo de estar aí buscando mais conhecimentos e informações. Para que a gente possa junto quebrar paradigmas e tabus que rodeiam acerca desse adoecimento psíquico, onde atrapalha muitas pessoas buscarem ajuda. Ainda tem muito tabu ainda, a depressão é frescura, muitas questões que precisam ser trabalhadas e desmistificadas. Estatisticamente, quem te procura mais, são mulheres ou homens? Mulheres. A grande maioria são mulheres. E na maioria dos casos, a depressão está sempre presente? Sim. Depressão e ansiedade. A ansiedade, ela precisa ser escutada, porque ela vem mediante a fatores. Então, a gente precisa escutar o nosso sentir. Quando a gente escuta o nosso sentir, a gente é capaz de direcionar, de dar novo significado a ele. A ansiedade não tem cura porque ela é uma emoção que vem junto a fatores, mas ela precisa ser escutada. Tudo aquilo que a ansiedade reverbera no nosso corpo, ela quer nos dizer algo. E o que é que carrega por trás? Quais são as histórias que esses sintomas têm contado? O que existe por trás desses sintomas? A gente precisa escutar isso na terapia. Tá bom. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a doutora. E eu que quero agradecer por esse convite mais uma vez. Para mim é uma honra estar aqui junto com você participando desse podcast. Cada vez mais falando sobre temas que são relevantes para que a gente cada vez mais possa quebrar paradigmas e tabus que rodeiam acerca desse adoecimento. E que você que está aqui, que acompanhou esse podcast, possa escutar o seu sentir e buscar ajuda, que você não está sozinho. Primeiramente, é importante entender isso, que por trás desses sintomas, eles querem lhe dizer algo. Às vezes tem uma bagunça interna que precisa ser ouvida com bastante atenção. E a psicologia está aqui, a terapia, para que a gente possa escavar aí essa bagunça e ver o que está acontecendo por trás disso. Exatamente. Então, a mente humana é uma caixa de ferramentas que precisa ser organizada, sempre. Isso. Exatamente. Então, gente, forte abraço. Até o próximo vídeo com mais um Multipodcast. Obrigado, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço. Multipodcast.